Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 22 de maio, para sexta-feira, dia 23. A nível de recap, não consigo fazer nada porque estou a gravar antes dos jogos, tanto da Suécia, da Alemanha como da Suíça, do que se falou no vídeo de ontem e do que saiu no Telegram hoje. Portanto, não sei como é que correram as coisas, mas como diz, já não me lembro quem é, diz espero que bem, que é o TG, diz como é que vocês estão? Espero que bem. Se isto é um canal de apostas esportivas, se chegaste agora e gosta deste tipo de conteúdo onde falamos de jogos, de cenários pré-live e live, subscreve o canal, mete like e comenta, que isso ajuda-me imenso, ajuda a crescer o canal e estamos aí com uma meta para chegar aos 2.000 subscritores até ao final do mês de maio. Exatamente, está quase a acabar, mas estamos aí com essa meta. Na descrição está o link do Telegram e tudo isso totalmente gratuito. Estou vestido por Crack das Camisolas agora sim, finalmente em código Big Mac 10 em Caps Lock no site que está na descrição para terem 10% de desconto e ainda portes grátis. Já sabem, hoje ou amanhã, mas este vídeo é para sexta-feira. Sexta-feira é dias de bónus na mybest.net.bet e na Bet7. Os links estão no Telegram, onde têm bónus de 50% até 100 e 300 euros, se não estou em erro. Até 500 euros, aliás, estava a confundir. Até 500 euros à sexta-feira. Portanto, se estão a pensar em depositar, à sexta-feira é uma excelente oportunidade. Posto isto, feito que está, como eu gosto de dizer, vamos então para sexta-feira. Esta sexta-feira não se passa um caralho. Esta sexta-feira, para além, temos aqui jogos interessantes. Estamos a falar de Playoff Bundesliga 2, de descida e de subida para a terceira Liga Alemã e decisões no Campeonato Italiano, mas são apenas 3 jogos que temos aqui selecionados. Começando aqui pelo Saarbrücken, contra a equipa do Braunschweig. Eu estive a ver o jogo do Saarbrücken no último fim de semana. Estive a acompanhar no Discord com a comunidade. A comunidade é uma comunidade do Patreon, o link está na descrição também. E em relação ao mercado, temos um Saarbrücken, terceiro classificado da terceira divisão alemã, a 2.20, jogando em casa, e o Braunschweig, antepenúltimo classificado da Bundesliga 2, a 3.10. Over 1,5 a 1.25, over 2,5 a 1.85, ambas marcam a 1.65, e o nosso querido e gostoso golo em ambas as partes a 1.70. Nos últimos 10 jogos das duas equipas, por acaso nem é uma tendência, e aqui é importante, não é uma tendência em que uma equipa está muito mal, que vai descer e outra equipa está muito bem, não, até temos aqui um historial relativamente parecido. A equipa do Saarbrücken venceu e desceu a equipa do Borussia Dortmund B para o quarto escalão por 2-1 em casa, tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos e 4 empates, se bem que um deles é um amigável. Em casa, venceu o Dortmund, venceu esta equipa que eu não sei quem é, perdeu em casa com o Dinamo Dresden, venceu o AOE qualquer merda e empatou contra o Osnabrück. Do lado do Braunschweig, vem de 4 jogos seguidos sem vencer e 2 derrotas, mas tem apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos. Nuremberg, Elversberg e Hertha de Berlim, ambas a sofrerem muitos golos, e depois tem 4 empates e 3 derrotas. O que salta mais aqui à vista é não terem vencido os últimos 4 jogos e sofreram em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não sofreram em casa contra a equipa do Kaiser. Fora de portas, perdeu por 3-0 contra o Elversberg, empatou, mas sofreu contra o Regensburg, que é a equipa que desceu direto em último lugar. Venceu, mas sofreu 2 golos contra o Hamburgo, empatou contra o Preußen, a outra equipa que também desceu, e empatou aqui contra o Kiel num jogo amigável. Para mim, o que tem aqui algum valor, tendo em conta principalmente as médias, estamos a falar de uma média de 90% de golos na primeira parte, estamos a falar de uma média de 90-70 na segunda parte, o gol em ambas as partes a 1.70 é o modo que eu gosto. Posto isto também, o over 1,5 também. Isto muito porque o Saarbrücken é uma equipa que, eu não sei se vocês estão recordados, mas na época, eu tenho a ideia que foi na época passada, ou até já foi este ano, já nem sei. O Saarbrücken foi uma equipa que eliminou muitas equipas da Bundesliga na DFB Pokal, na Taça da Alemanha, jogando em casa. Eliminou o Bayern de Munique, tenho a ideia que eliminou o Frankfurt e eliminou outra equipa, se não estou em erro, portanto, ou o Stuttgart, uma cena assim do género. Portanto, é uma equipa que neste tipo de jogos consegue fazer gols, é uma equipa que consegue criar oportunidades, muitas vezes sem preciso criar grande volume ofensivo, e é uma equipa interessante nesse sentido. Teve a perder contra o Dortmund B, foi o jogo que eu estive a ver, teve a perder contra o Dortmund B e foi muito para cima, cria muitas oportunidades, muito volume, e acredito que neste jogo, em casa, a equipa do Saarbrücken não quererá não vencer este jogo. Portanto, havendo aqui uma
obrigatoriedade e boas médias neste lado, eu vou falar do over 1,5 a 1.25. O ambas marcam porque a equipa do Braunschweig, apesar de sofrer golos em todos os jogos, também é uma equipa que faz golos com regularidade, apenas não fez golos por uma vez contra a equipa do Elversberg, que vai jogar hoje contra a equipa do Heidenheim no playoff de subida. A equipa do Saarbrücken marcou em todos os últimos 10 jogos e apenas ficou por uma vez. Aliás, marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas ficou por uma vez sem marcar, contra a equipa como é que se chama isto? Do Rostock, do Hansa Rostock. E também é uma equipa que sofre com regularidade, apenas não sofreu em 3 jogos. Nesse jogo onde ficou 0-0, contra esta equipa que eu não sei o nome, e contra o AUE. Portanto, ambas marcam 1.63. O over 1,5 e o gol em ambas as partes a 1.68. E agora entramos aqui na decisão da Série A italiana. Temos Nápoles em primeiro lugar com 79 pontos, temos Inter em segundo lugar com 78, Nápoles de fronte ao Cagliari, que está em 14º, super tranquilo, e a equipa do Inter irá ao Como, ao lindíssimo, perto do lindíssimo Lago di Como, que é também uma equipa que está o campeonato tranquilinho. O Nápoles recebe a equipa do Cagliari e o Inter vai ao Como. O Nápoles está a 1.16, Cagliari a 13.40, over 1,5 1.16, over 2,5 1.50, ambas marcam a 2.33, portanto cheira aqui a goleada da equipa do Nápoles. Gol em ambas as partes a 1.51 e o Nápoles a marcar nas duas partes a 1.70. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos das duas equipas, a equipa do Nápoles não tem qualquer derrota, tem 4 empates e dentro de portas venceu e marcou 2 gols à Fiorentina, ao Milan, 3 gols ao Empoli, 2 gols ao Torino e depois não venceu, mas marcou também 2 gols à equipa do Génova. Se olharmos aqui para o Cagliari, até são resultados minimamente simpáticos, porém fora de portas perdeu com o Bolonha, perdeu com o Roma, empatou com o Empoli e venceu o Hellas, perdeu com o Inter e perdeu com o Como. Portanto, aqui espero mesmo, e é a minha ideia para este jogo de amanhã, é que a equipa do Nápoles vença o seu jogo e seja campeão amanhã, depois de terem adiado aqui uma semaninha, contra o Parma, e eu falei-vos do perigo que era a vitória do Nápoles contra o Parma, mas depois também não vi o jogo. Mas aqui acredito mesmo que o Nápoles seja mesmo campeão amanhã. Acho que tem que acontecer aqui alguma coisa, como uma expulsão, logo na primeira parte, num 0-0, algo assim do género. Mas porque também do outro lado temos um Inter que vai ter um jogo bem, bem complicado contra a equipa do Como. Portanto, aqui a nível de mercado, eu acredito numa vitória do Nápoles em casa, e acredito numa vitória em que pelo menos eles façam 2, 3 golos. Portanto, o gol em ambas as partes a 1.51 e o Nápoles a marcar nas duas partes a 1.70, que provavelmente até sairá amanhã com uma aposta pré-live, parece-me interessante. A equipa do Cagliari, sinceramente, se jogasse em casa, eu falávamos um bocadinho do Parma, como o Parma, mas aqui em circunstâncias diferentes, porque o Parma, o empate era um bom resultado, e aqui o Cagliari jogando em casa era mais aquele jogo de festa, que já vou falar daqui um pouco no jogo do Como. Portanto, aqui, gol em ambas as partes a 1.50 e o Nápoles para marcar nas duas partes a 1.73 parece-me interessante. A equipa do Cagliari é uma equipa que também sofre muitos golos, principalmente fora de portas. Sofreu 3 golos do Inter, 3 golos do Como, sofreu também contra a Roma, contra a Bolonha. Portanto, é uma equipa que sofre alguns golos, mesmo se eu vier aqui ao head-to-head. O Cagliari perdeu por 4-0 contra o Nápoles na primeira mão, portanto, parece, na primeira volta. Portanto, parece-me aqui a nível de mercado as melhores soluções. O Nápoles para vencer a primeira parte a 1.53. Vocês sabem que este tipo de mercados eu gosto mais de abordar no live, mas depois logo se verá. Digo logo se verá, mas eu amanhã não irei conseguir acompanhar provavelmente jogo nenhum. Em relação ao Como Inter, e depois foco total no sabadão. Em relação ao Como Inter, já tenho aqui uma ideia um bocadinho diferente. O Inter precisa obrigatoriamente de vencer. O empate, aliás, o empate chega se o Nápoles perder, mas será muito complicado a equipa do Nápoles perder contra a equipa do Cagliari em casa. Um empate até deu de barato, mas uma derrota seria mesmo muito improvável. E temos aqui um Como a 4.76, o Inter a 1.67, modo interessante para quem gosta deste tipo de jogos. Over 1,5 1.19, over 2,5 1.67, ambas marcam 1.65 e o gol em ambas as partes a 1.61. Aqui, porque é que eu digo que este jogo é um bocadinho diferente? O Como joga em casa, último jogo da época, fez uma época extraordinária, quer de 100% de certeza fazer um último jogo em casa com qualidade, com um jogo aberto, para fazer golos. A equipa do Como marcou nos últimos 10 jogos da Série A, tem apenas uma derrota contra a equipa do Milan fora de portas. Em casa, venceu o Cagliari por 3-1, venceu o Génova por 1-0, venceu o Torino, empatou com o Empoli e com o Venezia, não tem qualquer derrota, e ainda assim foi vencer ao Parma,
Foi vencer ao Lecce, foi vencer ao Monza. Portanto, é uma equipa que cria, de facto, muitos problemas. Do lado do Inter, há dois problemas. Joga fora contra uma equipa forte que faz golos e numa espécie de jogo festivo em casa. E tem outro problema, que não é um problema a sério, é um excelente problema, aliás, que é tem a cabeça também um bocadinho na final da Liga dos Campeões. Sabe que não dependem apenas deles para vencerem aqui a Série A, e até tem algumas dificuldades se para no decorrer do jogo, se o Napoli já estiver a vencer, se não pode haver aqui uma gestão da parte de Inzaghi na equipa do Inter, que tem 3 derrotas nos últimos 10 jogos, Roma, Milan e Bolonha, uma delas fora de portas, e venceu o último jogo em casa, fora contra a equipa do Torino, e em casa, onde podia passar a equipa do Nápoles, que empatou também. Podia passar e empatou também aqui contra a Lazio no jogo de malucos, onde teve a vencer por 1-0, deixou-se empatar, marcou aos 80 o segundo golo e depois sofreu aos 90, não sei se foi de penalti, e depois não teve um golo anulado mesmo no fim, ou um penalti anulado mesmo no fim, algo do género. Portanto, 2 jogos doentios de se ver, eu não vi, depois consegui perceber o que aconteceu, nesse sentido. Portanto, para este jogo, eu aqui já tenho muitas mais dificuldades de vos falar da vitória direta do Milan, apesar de estar a 1.70 quase, mas vou-vos falar deste over 1,5 a 1.20, vou-vos falar no ambas marcam 1.65 e acredito mesmo que a equipa do Como possa mesmo fazer aqui um golo. Joga em casa, uma equipa que faz golos com regularidade, temos um Como a marcar a 1.45, parece muito, mas muito interessante se vocês quiserem juntar alguma coisa. Portanto, estamos falados para esta sexta-feira. Na minha opinião, a equipa do, uh, do Nápoles vai ser campeão, vai marcar nas duas partes e será uma aposta pré muito interessante, pelo menos ao dia de hoje, ao odd que está neste momento. E vejo com algumas dificuldades a equipa do Elversberg passar no terreno do Saarbrücken e também parece ser um bom jogo para gols. A equipa do Elversberg não, a equipa do Braunschweig. Portanto, estamos falados, já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem aqui, isso ajuda-me imenso. Amanhã estamos aí para mais um bom dia, boas apostas, apesar de não fazer acompanhamento live nem esta quinta-feira, nem sexta-feira, mas sábado regressamos com tudo. Que sexta-feira seja um bom dia com boas apostas.